A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Saudade de vocês. Evangelho de João. Saudade também do evangelista de Carlos. Quanto tempo não ouço essa voz, mas fez falta. Deus abençoe. Uma satisfação estar com vocês essa noite. Estamos a serviço dos irmãos e do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 4. Deixa eu pegar meu companheiro aqui. Os que acharam, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Socorre aí, gente. Evangelho de João, capítulo de número 4. Por favor, só me acompanhe. Diz palavra do Senhor. A partir do verso de número 2. Embora Jesus mesmo não batizasse sim seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede águas para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer melhor água que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Aí você senta dando graças a Deus. Bem, venha raciocinar comigo. Você já deve ter visto algumas vezes esse trecho na palavra de Deus, sobre a história da mulher samaritana, sobre o desenrolado que está acontecendo aqui. Se você gostaria de ir mais longe, você visitaria o Velho Testamento para saber a origem dessa guerra. Os samaritanos nada mais é que uma mistura dos judeus com povos estrangeiros, numa época que Deus mandava não se misturar. Se envolveram com outras práticas, inclusive a própria liturgia de louvor e adoração de Deus foi alterada no meio do grupo que surgiu como samaritano. Bem, Jesus está passando, indo em direção a um caminho e teve que parar em Samaria. E tem-se esse desenrolar em que nós temos uma fonte, e o texto diz que é a fonte de Jacó. Por quê? Porque o terreno é uma herança de Jacó para seu filho José, que ele havia comprado, e ali mesmo criou uma fonte, cavou uma fonte, um poço, e dele se utilizou. E um poço no meio do deserto, onde se há pouca água, onde se há escassez,
é uma das maiores riquezas do mundo, ou pelo menos para eles. Nós temos então uma fonte, a fonte de Jacó, que é o contexto ali. E nós temos um paradoxo com as fontes ou as águas vivas de Jesus. Bem, se você tiver curiosidade, por que aqui há uma discussão de lógica, você vai pesquisar que, na verdade, quando ela falava de água viva, não se tratava exatamente, quando ele fala de água viva, e ela dá toda aquela argumentação, é o simples fato do significado da palavra. Toda a fonte, ou todo poço que era escavado para se ter água, era considerado água morta. Morta por quê? Porque ela brotava e ficava parada, não ia para direção nenhuma ali. Ela tinha sua origem ali e não fluía mais nada ali. É por isso que era chamada de água morta. E a água viva, no seu contexto, eram as águas dos rios, das nascentes. Então, quando Jesus faz essa afirmação, ela questiona ele, tentando entender se ele é alguém com muito mais poder aquisitivo do que Jacó. Porque se Jacó cava um poço num lugar onde há escassez de água, quem é esse homem que diz que tem uma fonte ou uma nascente de águas? Onde é o terreno dele? Onde fica os hectares que ele é dono? Onde fica esse lugar que no meio de um lugar árido, ele diz, eu tenho águas vivas, eu sou dono de águas vivas. Quem é esse homem tão rico assim? Tão poderoso assim? Só que, quando a gente tem um conflito pessoal e um conflito psicológico, ou um conflito emocional, a gente nunca tem curiosidade pelo correto. Parece que a gente quer mais cutucar na casa de marimbondo que tudo. Porque quando ela faz o questionamento dela, ela não pergunta sobre a fonte. Se ela pergunta se ela pode usufruir da fonte, ela faz um questionamento muito grande. Quem é você? Porque o argumento começa meio complicado, porque assim, você não sabe que judeu não conversa com o samaritano, você vai se dirigir a palavra a mim? Jesus ainda tenta amenizar, falando, eu tenho um presente, na minha tradução assim, se você soubesse que Deus reservou para você, o presente que Ele reservou para você hoje, e se você soubesse quem que está te pedindo, você me pediria. Mas pense numa pessoa destruída emocionalmente, e talvez historicamente, que era essa mulher, tentar conversar com Jesus, e ainda nesse padrão, porque quando uma pessoa está ferida, quando a pessoa está com o seu histórico, que só tem sofrimento, que não tem uma construção pessoal, que talvez uma pessoa rechaçada e repudiada socialmente, a sua arma de defesa, talvez é um confronto pessoal, é um fechamento pessoal. Ela não quer se mostrar fraca diante de uma pessoa que parece ser maior do que ela. Quando a gente está ferido, é meio que assim. Por mais que a gente precise de socorro, a gente prefere morrer com engolindo as nossas lágrimas, que falar, por favor, me ajude então. Principalmente se é alguém que a gente tem, como eles dizem por aí, rinha. Tem um problema, rixa, um problema pessoal. Ou se a pessoa parece com mais condições, ela parece que brota um sentimento de orgulho do inferno na gente, que nos impede mesmo morrendo de pedir socorro. A mulher ouve que Deus tem um presente para ela, que tem algo que pode ser cedido a ela, e ela ainda caça confusão. Quem é você? E como ela não tem histórico, como ela não tem nada para apresentar por alguém que parecia ser maior que ela apela para um nome maior do que o dela. És tu maior do que o nosso descendente, o nosso pai Jacó? Era tipo ela dizer assim, tu pode ser quem é, mas não interessa, a tua origem eu também vim de lá. Eu também sou descendente de Jacó. Quem é você? Quem construiu isso aqui? Quem fez isso aqui? Foi Jacó.
Porque quando a gente não tem nada para apresentar, a gente se agarra à primeira coisa que a gente pode ser forte. Então ela apela para a descendência. Afinal, que poço abençoado é esse? E Jacó, quem é esse abençoado? Bem, então vamos a Gênesis 36, e dentro desse período. Quem é Jacó? Jacó é um dos irmãos de gêmeos que nasceram, em que Deus tinha uma promessa muito boa, muito maravilhosa. Deus falou ainda no ventre que o menor seria Jacó, e por coincidência o menor que saiu depois foi Jacó. Então Deus tinha uma promessa para ele, mesmo que ele fosse o segundo, mesmo que ele fosse o menor, mesmo que para ele não tinha reservado nada. É interessante como isso é importante, por quê? Porque pelo menos na cultura, dizia que o primogênito, ele tinha direito da bênção do pai e das herdades para ele, ele teria posse de tudo que é maior do pai, ele ocuparia o lugar. Aí pensa vindo o menor, não vai ter nada para mim não? Parece que a história acaba aí, mas Deus mesmo assim fala assim, olha, mesmo que na cultura, o primogênito é o que leva tudo, o primogênito é o que leva a bênção maior, todavia, eu digo que o maior vai servir o menor. Se você começasse a entender, você não teria, essa mulher não teria esse complexo de inferioridade. Por quê? Porque Deus não vai medir pelo nome que você tem, Deus não vai te medir pelo aquilo que você tem ou construiu, Deus nem vai te medir pela sua história. Por quê? Porque Ele não precisa de nada disso para fazer alguma coisa acontecer na sua vida. E se Ele te faz, e se Ele fizer uma promessa, meu irmão, Ele não precisa de circunstância favorável nenhuma para cumprir o que Ele prometeu. Bem, ali está Jacó, e mesmo assim, entrou numa cilada, querendo a bênção do seu irmão, o sentimento destruído, seguiu a orientação da mãe, roubou a primogenitura do irmão e teve que fugir. No caminho, na fuga, pensa, tentei e deu errado. Para num lugar, dorme e tem uma visão maravilhosa. Uma escada que vinha do céu para a terra. Deixa eu repetir isso. Procura esse texto. Porque não era uma escada da terra no céu, era uma escada do céu posta na terra. Por quê? Porque Deus, quando não tiver nessa terra nada, Ele faz um acesso no céu para ela. Deus mostra essa visão, ele fica impressionado, ele fica surpreso, falando, essa é a casa de Deus, e Deus começa a conversar com ele. E Deus não faz nenhum pedido a ele, fala, eu te abençoarei, eu te farei grande, eu farei isso tudo. Jacó estava tão cismado com a promessa, que faz também um acordo com Deus. Ele fala, o Senhor vai me abençoar? Tá ok. Se eu for viajar, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der veste para vestir, se eu for, e a minha vida, minha volta for bem, eu virei neste lugar, levantarei um altar ao Senhor, em consagração ao teu nome, e te darei o dízimo. Deus não tinha exigido nada, mas em questão de segurança, ele quis se agarrar a isso. Então eu vou fazer um acordo com o Senhor, se o Senhor fizer, eu também faço. É o meu compromisso com o Senhor. E Deus não tinha exigido nada dele, Deus fez a promessa. Parece que às vezes a gente faz isso, né? Às vezes, para se garantir, a gente também entra num acordo para tentar forçar Deus. Deus, faz aí, se o Senhor fizer, eu faço isso. Deus, se o Senhor abençoar, eu vou fazer aquilo. Deus, se o Senhor abre essa porta, o primeiro salário é seu. Jacó fez a promessa, foi, fugido do irmão. Deus abençoou. Em meio a tanta provação que ele passou, mais de 14 anos de serviço, filhos, Deus abençoou. Está Jacó voltando. Deus fala para ele retornar ao seu ponto de origem. Note que
Foi Deus que fala com Jacó: Jacó, volta. Para onde? Para a origem. Onde a gente fez o compromisso. E Jacó está voltando e pensando em todo o problema que ele ia ter, porque tinha um irmão que queria matá-lo. Depois de anos, ele teria que confrontar um problema que ele ficou foragido durante muitos anos. Irmãos, e uma coisa que ninguém quer, ninguém gosta, é de voltar ao passado. Principalmente se tem alguma coisa mal resolvida. Aí que a gente foge, como diz por aí, como o diabo foge da cruz. Porque a gente não gosta de resolver os problemas passados, principalmente quando ele parece esquecido. Mas parece que Deus tem uns negócios meio estranhos, né? Ele adora fazer a gente voltar ao ponto de origem. Por quê? Porque o conserto começa onde tudo começou. Porque a gente começa a consertar onde está o problema. A gente começa a resolver o problema da construção pela base. Porque se você não resolver a base, o resto é comprometido. Até a Bíblia Sagrada diz: lembra do lugar onde você? Por que eu tenho que lembrar de onde é isso? Porque só vai consertar se você lembrar de onde está o problema, para consertar a partir de lá. Lá vai Jacó, temeroso, lutou com um anjo pelo caminho. E ali tem um encontro com o irmão, e prepara. Mandaram: lá vem seu irmão por aí. E ele ficou tão amedrontado, vai matar todo mundo. Vamos fazer o seguinte: eu mando servos com presente na frente. Se matar, eu mando um outro grupo logo atrás, com mais presente. Se matar, se não tiver jeito, eu mando a minha família. O último sou eu. Vai morrer todo mundo, deixa então pelo menos eu ficar por último. E todo mundo vai. Daqui a pouco, quando ele avista, lá vem Esaú. E ele falou: agora tem que enfrentar o problema. Irmãos, enfrentar o anjo não foi tão perigoso como ele ter que enfrentar o irmão. É inacreditável que Jacó lutou com Deus, lutou até ele abençoar, mas na hora de enfrentar o irmão, por quê? Porque para partir para algumas brigas a gente é bom, mas quando se trata de alguma coisa que mexe com os nossos erros, mexe com alguma coisa que a gente tem que consertar, que foi nosso, a gente derruba a Deus, mas não quer consertar. Lá vem. Chegou Esaú, e o que Esaú faz? Abraça e beija o irmão. Que alívio, a dor do estômago passou mais ou menos. E a pergunta é: meu irmão, está tudo bem? Tudo. O teu servo está bem. Aquele que queria ser senhor, agora virou até servo. Por quê? Porque é assim mesmo. Quando a gente entra um processo, meus irmãos, a gente aprende que é melhor ser servo do que ser senhor. A gente consegue entender que é melhor você estar sendo comandado do que comandar. É uma bênção. Isso é tão bênção que Jesus deixou o céu para ser servo. Jacó encontra Esaú e vira... não o primeiro, ele vira o segundo: oh, sou teu servo, seu teu servo está bem. Esaú perguntando: e aquele monte de presente? É para o meu senhor. Não precisa, eu estou rico, para que você vai me dar isso aí? Irmãos, aprenda uma coisa muito interessante: quando Deus te chamar para um processo, para resolver alguma coisa, que você vai ter que enfrentar um problema, Ele já resolveu há muito tempo antes de você pensar. Jacó estava tão abastado que ele nem queria, Esaú estava tão abastado que não queria nem receber o presente do irmão. E Jacó estava tão aliviado que não quis nem saber. Não, pode ficar, pode ficar. Esaú chama ele: vem para perto de mim, eu estou indo embora. E ele pensou: vai dar ruim, ele quer me atrair. Ele quer me levar para lá que vai ser o problema. Faz o seguinte, vai na frente, eu estou cansado. Os camelos estão cansados. Os animais estão cansados. Eu vou matar os animais. Vai na frente que eu te encontro. Não, vai, pode ir. Eu tenho que cuidar daqui, aí eu te encontro. E lá vai. E os presentes, pode levar tudo.
leva tudo. Esaú foi embora. Lá vai Esaú. Jacó está vendo Esaú. Sumiu no horizonte Esaú. Aí Jacó vem para cá. Diz a Bíblia Sagrada que Jacó foi em direção a Salém, cidade de Canaã, na região de Canaã, cidade onde o dono era Siquém. E ali ele adquiriu um terreno. Ele estava diante de resolver todo o seu problema histórico. E na verdade, quando ele devia ir numa direção, ele tomou outra. Ir a Siquém tem um significado muito ruim. Lá ele construiu o poço, lá ele cavou o poço, lá ele criou a fonte. Siquém não é a nova história. Siquém, na verdade, é esquivar-se. E para Salém não é uma nova reconstrução. Ela tem a conotação de fugir. Porque Esaú estava tentando conviver com o irmão, aquilo que nunca conviveu. Mas Jacó preocupado do que poderia acontecer. E se desse mais um problema, e como diria meu irmão, irmão Ferrão, poderia dar SAMU. Ele preferiu ir para Siquém, a cidade de Siquém, do que ter um embate pessoal para resolver as questões ainda que tinha que resolver com o irmão. Contar a sua história, o que houve, dialogar. Não houve, ele fugiu. A cidade de Siquém, então, ela tem conotação de fuga, esquivar-se. Aquele poço era um poço de fuga. E o pior de tudo, quando Deus dá ordem para Jacó voltar, não mandou ele voltar para encontrar com o irmão, mandou ele voltar para cumprir o compromisso dele. Então Jacó não deveria nem ter ido para Siquém, deveria ter ido para Betel, o lugar onde ele encontrou Deus, o lugar onde ele fez um compromisso com Deus, o lugar onde se originou tudo, onde Deus falou o que ia fazer com ele. Então a cidade de Siquém é uma fuga, é esquivar-se de resolver os seus problemas, é fugir do compromisso e do voto que tinha feito. Agora deixa eu fazer uma afirmativa. Toda vez que a gente foge de alguma coisa que tem que resolver, nunca melhora, piora. Toda vez que a gente fugir de alguma coisa que tem que ser resolvido, nunca vai melhorar, vai piorar. Está Jacó na cidade de Siquém, a cidade de Salém. Foi nesse lugar que ele cavou o poço que a samaritana está falando. Ali a filha de Jacó foi estuprada, por mais que fosse levada a casamento. Há uma fatalidade familiar naquela região. As coisas começaram, como parecia que ia resolver, o estuprador pede a filha em casamento, e parecia que tudo ia resolver. Irmão, nada que não foi resolvido na origem, vai ser resolvido, vai piorar. Os irmãos se sentiram ofendidos, e com a justificativa de autotutela, ou autojustiça, enganaram toda uma cidade e assassinaram toda uma cidade. Os filhos de Jacó, com uma pseudo-justificativa, cometeram crimes, inclusive com quem nem devia. Se a história pesa isso, a história de Jacó, que parecia que estava começando, voltou atrás, porque Jacó voltou-se a se encontrar como o enganador, aquele que enganou uma cidade todinha para assassiná-la, porque o responsável pela casa era Jacó. Pense, quando ele está tentando recomeçar, volta tudo de novo. Todo o passado está ali, o enganador, toda a região estava com medo.
E agora? E agora? Quando eu pensei e construí um poço aqui, um pocinho no meio do deserto, cidadezinha, comprei um terreno, estou rico, estou abastado, está tudo resolvido. E agora tudo isso, voltei a estaca zero. Por quê? Porque fugiu da responsabilidade. Porque fugiu de resolver daquilo que tinha que resolver. E principalmente, porque fugiu do compromisso que tinha feito com Deus. Ir para Salém era desviar-se do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ir para Salém era sair do caminho que Deus tinha proposto para ele. E agora? Tem um hino que diz muito interessante: Ele não desiste de você, Ele se importa. Ele não desiste. Ele se importa. Ele compreende. Quando Jacó está brigando com todo mundo, com toda a casa, tentando botar em ordem, e os filhos argumentando, a gente deixaria essa transgressão contra a nossa família? Jacó não sabia o que fazer, encostou num canto, foi para um canto, procurou um lugar para pensar, e de repente escuta um Deus que se importa com ele. Jacó, voltar para onde? Para Betel. Lá onde você fez compromisso comigo, lá onde eu falei com você, lá onde eu falei coisas grandes sobre você, lá onde eu não me importei com e você se enganou, seu irmão, mesmo que eu já tinha prometido para você que faria de você o maior. Volta para lá, Jacó, porque eu não desisti de você. Ali está a samaritano, querendo apelar para um poço, que era símbolo de fuga, de esquivar-se de um compromisso com Deus. Por quê? Porque quando a gente quer se esquivar-se da vontade de Deus, a gente apela para qualquer coisa. A gente se justifica com qualquer coisa. A gente cria um monte de razão, assim como os irmãos, os filhos de Jacó. Não, estupraram, então tem que matar. Tudo vira justificativa para mais crimes contra Deus. E Deus é o único que se importa com a gente. Mas Ele não desiste de você. Nunca houve. Ele não desiste. Ele se importa. Apelar para o poço é sair da rota que Deus tinha para você. Jesus falou para a samaritana: se você soubesse o presente que eu tenho para você, você esqueceria do poço e você me pediria água. Se esquiva de mim não. Sai do caminho que eu estou propondo para você não. Quem é você? Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Se eu te der água, nasce em você algo que é gerado
se torna maior, se torna mais forte, ela rompe limites, ela tira as barreiras, sai as limitações. Quando você se desvia daquilo que eu tenho proposto para você, você entra em sequidão, entra em sede existencial, você perde a história. Mas quando você aceita o que eu tenho proposto para você, não haverá limite, não haverá limitação, não haverá desculpa, não haverá justificativa, pois romperá como a fonte. Me dá dessa água. Tá, então vamos resolver o seu problema? Vamos, vai e traz a sua família, vai e traz seu marido. Não tenho família. Os mesmos problemas de Jacó eram os mesmos problemas dela, familiares, pessoais. Traz o seu marido. Não tenho, não consegui construir essa história. Muito bem, é verdade, porque essa história familiar sua está um desastre. Esse monte de marido aí, que você está, neném é seu. Lá vai ela se esquivar de novo, lá vai ela para o poço. Veja que você é profeta. Não, filha, eu não sou profeta, eu sou a fonte. Mais uma esquiva, me ensina, você é profeta, ensina, vai vir o Messias, onde a gente deve orar? Aí Jesus tem que parar para ensinar, porque tem hora que é assim, meus irmãos, quando a gente não aprende a lição, então Deus tem que parar o processo do milagre para nos ensinar. Tá ok, já que você quer saber o lugar de adorar, vocês não sabem o que adorem. Por quê? Porque a fonte, o Salvador, o Messias vem dos judeus. Então vocês vão adorar nos montes, mas lá no lugar, porque vocês adoram que nem sabem. Porém a salvação vem dos judeus. Mas se você quer saber, eu sou a fonte. E quando você tem a fonte, você não precisa de lugar para adorar. Basta você adorar em espírito e em verdade. Você vai ficar apelando para o poço ainda? Vai ficar se esquivando ainda? Vai deixar de resolver esse assunto? Como é que resolve? Deixa a fonte brotar em você. Vai levar tempo, mas Deus não está no tempo. Deus não está no Cronos. A gente se limita ao Cronos, a medição de tempo, a medição de dias. Deus não opera no tempo, Deus opera no Kairos. O que é o Kairos? É muito mais que a eternidade. Deus consegue pegar um espaço de tempo e transformar ele significativo, especial, marcante, inesquecível, inigualável, transformador, mudador de rota. Por isso que é tão interessante, porque Deus não olha e diz assim, dia tal, não. Mês tal, não. Basta você entender que você precisa beber da fonte dele, e acontece no agora. Quando você entende que a fonte é Jesus, não existe espaço de tempo e processo. É agora, está acontecendo. A fonte já jorrou, a fonte já brotou. Ela começou a andar, ela começou a molhar a terra seca. Ela começou a fazer com que as galhas secas recebam água de novo. Vai acontecer vida de novo. Jesus é o Kairos. Deus não precisa do amanhã, o amanhã tem o seu mal. Deus precisa que você entenda que é agora. Não, Jesus faça amanhã, não, é agora. Deixa Ele tornar esse dia especial. Deixa Ele tornar esse dia marcante. Entre na dimensão de Deus, pare de contar as horas, os minutos e os segundos. Pare de se preocupar com o futuro. Mas Ele faz agora. Quando você entende que Deus trabalha com agora, os números não são importantes, o tempo não é importante, a fonte é importante.
quando a samaritana entendeu que estava diante da fonte, esqueceu o poço. Por quê? Porque ela não conseguiu conter as águas que começaram a brotar dentro dela. Ela esqueceu que tinha problemas familiares. Ela esqueceu que tinha contatos, que tinham problemas pessoais. Ela tinha problemas com pessoas, com judeus. Ela esqueceu da história dos seus parentes em relação a judeus. Ela estava diante da promessa de Deus para a vida dela. E isso foi tão forte na vida dela que ela não conseguiu se conter e correu de volta para a cidade e começou a contar: eu achei a fonte, eu achei fonte, larga aquele poço, eu achei a fonte. Por quê? Porque quando eu deixo a fonte jorrar aquilo que tem que jorrar na minha vida, nascer como tem que nascer, não interessa se eu tenho uma história, não interessa se eu tenho uma reputação, não interessa se eu tenho alguma coisa, algum conhecimento ou reconhecimento. O que é gerado em mim é tão forte que é suficiente. Se essa mulher não tinha reputação, eu não sei o que aconteceu, porque a fonte jorrou, que toda a cidade veio e escutou ela. Se essa mulher não tinha história, eu não sei o que aconteceu, a fonte jorrou na vida dela, que todo mundo escutou e acreditou na história dela. Você entende? Larga o poço e vem beber da fonte. Narabashi kalabadarabadashata kalabandarabash. Uravadashia narabadalabasherebalabashai. Vem enfrentar esse problema, larga esse poço. Vem resolver essa situação, larga esse poço. Esse poço vai ficar por aí, mas a fonte é eterna. O poço vai voltar a te dar sede, mas a fonte vai te saciar. Deus não está preocupado com as promessas. Ele está preocupado se você vai cumprir o compromisso que você fez com Ele. Porque Ele vai te chamar para você responder sobre isso. Mas como é que eu vou resolver isso? Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele, de pé, por favor. Deus não está interessado na sua história passada. Deus não está nem interessado no que você pode construir. Deus não está interessado se você tem nome, se fez nome. Ele quer saber se você quer beber da fonte. Ele quer saber se você aceita Ele fluir dessa fonte em você. Aonde está você que ainda não teve um encontro com Jesus? Você não tem nem história para contar. Não interessa, a samaritana também não tinha. E uma cidade inteira escutou a história dela, e a gente está escutando a história dela até hoje. Ela não tinha reputação, não interessa. Quando a fonte aparece, meu filho, a reputação dela é melhor. Por quê? Porque ela bebeu da fonte. Acabou-se as limitações, acabou-se as acusações, acabou-se os problemas pessoais, acabou-se os problemas emocionais. Porque quem bebe da fonte não tem sede.
experimenta dessa fonte hoje. Você fez um compromisso com Deus, não fez? Volta para Betel. Volta para Betel. Volta para o caminho. Volta. Fonte de vida. Onde está você? Afastado, desviado, que desistiu daquilo que Deus tem falado para você. Quer voltar a beber da fonte? Larga esse poço de desculpas. Larga esse poço de justificativas. Larga essa alta justiça. Deus não está interessado no que você pode dar para Ele. Ele está interessado se você quer compromisso com Ele. O resto é com Ele. Aonde está você que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí na sua casa também. Para de protelar esses problemas. Entrega para Jesus e deixa Ele resolver. Não, sou eu que resolve. Você não vai resolver, vai piorar. Parte para o confronto com Jesus. Não vai adiantar, você vai lutar com o anjo. Pode até vencer o anjo. Na hora que tiver que enfrentar aquilo que Jesus tem com você, irmão, não tem fuga. Não tem fuga. Não tem fuga. Qual é a solução? É beber da fonte. Aonde está uma pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Ou que quer retornar para os caminhos? Venha, gostaríamos de orar para você. Venha à frente, meu irmão. Aqui está mais uma primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Vem. Eu não tenho nada para oferecer, mas Jesus tem. Você quer? Você quer? Não tenho nada para dar para Ele, mas Ele tem para você. Você quer? Aonde está você que afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar a beber a água da fonte? Aonde está você? Para de fugir. Para de fugir. Vai chegar uma hora que você não vai mais poder fugir. Resolve isso com Jesus hoje. Resolve isso com Jesus hoje. Resolve. E você vai descobrir que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Aonde está? Quer voltar para Jesus? Quer entregar a sua vida para Jesus? Larga esse poço. Larga esse poço. Esse poço é um lugar ruim. Vem para a fonte que é Jesus. Vem correndo. Vem correndo. Não dá justificativa. Deixa Ele consertar a sua história. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está no céu, é a Tua palavra, Senhor. Tira-nos do poço, ó Deus. Tira-nos do poço. Tira-nos desse poço, meu Senhor. Tira desse lugar que nos desviou da rota que o Senhor preparou para a nossa vida. Tira-nos, ó Deus, deste lugar que nos afastou daquilo que tínhamos com o Senhor. Coloca-nos, ó Deus, de volta. Coloca-nos no lugar de volta, Deus, em que o Senhor tem reservado para fazer a Tua vontade na nossa vida. Bota-nos de volta na rota, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.